A gente vai falar agora de um caso que chega até a revoltar, né? Um trabalhador que estava voltando para casa, ele foi atropelado por uma caminhonete. O Rodolfo tinha 35 anos, acabou morrendo no local, foi ali na Santa Cândida, né? E, aliás, um local que está virando, inclusive, um palco de acidentes constantes, como a gente já mostrou ontem aqui no Balanço Geral. Aí o motorista fugiu sem prestar socorro. Depois da repercussão, da reportagem aqui no BG, ele acabou se apresentando à polícia e tentou justificar, inclusive, o fato. Depois que a RIC Record TV mostrou imagens da caminhonete Ranger de cor prata, que teria provocado a morte de Rodolfo Santos Vem, de 35 anos, na última sexta-feira, dia 21, por volta das 9h40 da noite, o motorista do veículo se apresentou na Delegacia de Delitos de Trânsito da capital. Acompanhado de um advogado, Diego Mazeto prestou depoimento por quase 2 horas. Na saída, ele tentou justificar por que fugiu do local do acidente. Pedir perdão à família e só isso que eu posso fazer. Diego, que mora a cerca de 500 metros do local do acidente, escondeu o veículo da garagem do condomínio que mora após a batida. Rodolfo, que chegou a ser socorrido e levado ao hospital evangélico, morreu 1 hora depois. Foi o pai e o irmão dele que, no fim de semana, localizaram a imagem da caminhonete batida e o endereço do motorista que teria provocado o acidente. Trazer um atestado de óbito do filho para entregar aqui na delegacia. Realmente é lastimável, viu? Não tem palavras assim para definir isso aí. Na delegacia, o pai de Rodolfo teve a chance de olhar nos olhos do motorista e perguntar por que ele não socorreu o rapaz. Eu perguntei para ele por que ele fugiu do local, né? Que ele devia ter ficado lá, deveria ter dado suporte lá na hora, né? E ele simplesmente fugiu. E ele argumentou que o fato de ele ter fugido foi que ele ficou com medo. O irmão de Rodolfo também conversou com o motorista, que tentou se justificar pela fuga. Só resmungou lá, dizendo também a mesma coisa que ele falou pro meu pai, que nada que ele me disser vai me confortar. O inquérito foi instaurado aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito por homicídio culposo e fugir do local do acidente. Se ficar comprovado que Diego foi o causador da batida, ele vai responder por todos esses crimes. Ele foi o condutor do veículo. Para a Polícia Civil não restam dúvidas. No entanto, o inquérito policial está tão somente na sua fase inicial. Será necessária a realização de uma série de diligências para que no prazo de 30 dias a gente tenha sucesso em concluir o procedimento. Eu olhei no olho dele ali e voltei a repetir o que eu já falei para ele. Ele devia ter sido homem e ficado no local prestando socorro. E, no entanto, ele se evadiu do local, abandonando lá o meu filho. Nada que ele fale vai nos confortar no momento. Assumisse, né? Não fizesse o que ele fez, né? O fato de fugir, né? Essa tentativa de fugir, será que é da responsabilidade? Ele disse que foi medo, será que realmente foi medo? Doutora, é complicado uma situação como essa, né? Porque você acaba deixando ali uma pessoa que talvez, se chegasse um socorro a tempo, se fosse encaminhado, né, para um hospital, enfim, recebesse esse atendimento, talvez a situação pudesse ter sido outra, né? Veja uma coisa, ele fala, não, eu tive medo. Tá? Medo do quê? Exatamente da responsabilidade, porque ele morava a poucos metros dali. Poderia de lá ter, então, acionado algum tipo de socorro, ter retornado com alguém, se o medo era de ficar sozinho no escuro, não sei. Mas não, parece que o medo realmente era de assumir uma responsabilidade, de ser punido pelo ato que ele cometeu anteriormente. E ele foi para casa esconder o carro, né? Então, isso já dá uma ideia de que não era medo do escuro, não. Doutora, a gente tem, inclusive, vou pedir aqui para a nossa produção para tocar mais uma vez aqui o depoimento do pai, que é um depoimento emocionante. Ele que perdeu o filho nesse acidente, né, de maneira brutal. Vamos ouvir o pai. Trazer um atestado de óbito do filho para entregar aqui na delegacia. Realmente é lastimável, viu? Eu perguntei para ele por que ele fugiu do local, né? Que ele devia ter ficado lá, deveria ter dado suporte lá na hora, né? E ele simplesmente fugiu. E ele argumentou que o fato de ele ter fugido foi que ele ficou com medo.
Quer dizer, o advogado dele falou por ele não teve nem coragem de falar, né? O advogado falou por ele, falou, olha, ele ficou com medo. Ele está se auto-incriminando cada vez mais, né? Essa que é a verdade, né? Se existir justiça, vai ter que acontecer essa justiça. Pois é, realmente emocionante. Aí o depoimento do pai, né? Que ficou cara a cara com o homem que tirou a vida do filho dele. Isso que é o mais difícil. E o pai e o irmão da vítima que foram atrás também de toda essa situação aí, né, doutora? Para tentar esclarecer. Sim, eles tiveram uma atividade bastante proativa, que é muito emocionante, inclusive, né? E os pais não devem sobreviver aos filhos, né? Deve ser uma situação muito difícil você ter uma perda dessa e tocar a vida daqui para frente com todas as condições, quer dizer, uma morte repentina vai ser bastante complicado. Agora, o pai disse né? uma coisa ali, doutora, que o homem, com as atitudes que tem tomado, pode até se comprometer cada vez mais diante do que tem feito. A senhora acredita realmente nisso? Sim, veja bem, o que ele faz logo depois, ao invés de se responsabilizar ou tentar auxiliar a vítima dele, ou tentar fazer uma coisa, ele se esconde, leva o veículo para ser escondido, para não ser identificado. Quando ele se percebe que, não tem saída, aí ele se apresenta. Então, ele realmente não colabora muito com a defesa dele nesse momento, né? E o irmão do motociclista que morreu atropelado parece ainda não acreditar no que aconteceu. E ele, como pai, como a família, né, como todo mundo, pede justiça também nesse caso. Uma sensação, assim, em partes de alívio, e a gente conseguiu achar quem fez o que fez com ele, né? Quem atravessou a frente do meu irmão. Então agora só aguardar que a justiça seja feita, né? É isso que ele falou. Ele falou, estou sem palavras, eu não queria evadir o local. Fiquei com medo de ser linchado e assumisse, né? Não fizesse o que ele fez, né? A resposta dele para a família tem sido essa. Ele tem sido enfático nessa questão, né? Tive medo. Ele teve alguns dias para pensar nisso, né? No porquê que ele não se apresentou imediatamente, ou porquê que ele não buscou, então, como disse, ele morava próximo dali, podia buscar auxílio da sua casa para lá. Parece que até em nenhum momento, 500 metros, mais ou menos, uma coisa assim. Em nenhum momento ele teve essa ação, que poderia ter tido, de repente, não ter feito o socorro imediato por não saber o que fazer, mas tentado entrar em contato, inclusive, com os órgãos oficiais. Olha, eu vi um atropelamento, eu vi uma colisão, mas não, se omitiu completamente. Eu fico imaginando a dor, né, do pai, de um irmão carregando esses documentos que levam ali, né, a informação da morte do filho, né, e a força desse pai, né, inclusive para buscar a justiça nesse momento. É uma situação muito delicada para a família, não tenha dúvida. E o que será que diz o motorista que atropelou, então, a pessoa e fugiu sem prestar socorro? Será que realmente tem justificativa? Pedir perdão à família e é só isso que eu posso fazer. Na sequência vai ser dado encaminhamento no inquérito policial, né, a conclusão, e na sequência a gente vai entrar em tratativas para tentar de alguma forma reparar os danos. Tá ok? Pois é, doutora, para a gente fechar toda essa história que comove a todo mundo, né? E mais uma vez um acidente com um motorista de trânsito que sai, que abandona. E o que ele disse? Na verdade, isso não é uma justificativa nem para acidente, nem para evasão, né? Entendendo que sempre que a gente tem um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta, em razão até da inércia, ou seja, que o motociclista ele é projetado, as lesões deles costumam ser muito graves quando não são óbito, né? Pois é. Bom, a gente continua acompanhando toda essa história aí. A gente não está aqui para fazer nenhum julgamento para cá, nem para lá, mas para ajudar, tentar, de certa forma, a entender melhor e a esclarecer também aí os fatos.